Amém? Atos capítulo 1, do versículo 4. Certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém? Versículo 4. Certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai. Não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai as promessas do Pai. Não se ausente, esperai as promessas do Pai. Não saia de Jerusalém, fica para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. O capítulo 2, do versículo 1 de Atos. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todos, 2:1. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todos reunidos no mesmo lugar. O tempo passou, mas eles continuaram no mesmo lugar, aonde Jesus estava comendo com eles, partindo o pão, disse para eles: não se ausente de Jerusalém, até que a promessa do Pai se cumpra na sua vida. Aqui o capítulo 2, o versículo 1 está dizendo que todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu, versículo 2, um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam. Aleluia, aleluia. De repente sobreveio do céu um som como de um vento impetuoso, e esse vento foi aonde eles estavam, e encheu o lugar onde eles estavam. Aleluia, aleluia. Porque nós temos que entender uma coisa: promessa, não sou eu que decido o dia que quem prometeu vai me dar, não. É Ele que decide o dia que vai dar. É diferente. Deus ouve a oração, Deus te responde nessa noite. Ele tem o poder para mudar a história da sua vida agora. Mas promessas de Deus na nossa vida, você já ouviu alguém dizer: quem tem promessa não morre. O pastor Malice, né, que é um pastor da Bahamas, ele já projetou toda a vida dele até 95 anos. E ele diz que quando ele entra no avião, ele bate, né, na perna do moço que tiver com ele, que ele nem conhece, ou de uma moça, ele pega na mão, né, lógico, né, e diz o seguinte: ó, pode ficar tranquilo, a nossa viagem vai ser maravilhosa, porque eu tenho promessa. Vai ser a melhor viagem da sua vida. Sabe por quê? Porque eu vou viver até 95 anos. É a melhor viagem da sua vida. Tira todo o medo, porque esse avião não cai. Porque eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Faz a viagem tranquila, mais de 200 milhas viajada por avião, sem nenhum problema. Porque ele acredita. Porque, irmãos, se Deus fez uma promessa, não é eu que vou forçar a barra, é Ele que sabe o dia que vai cumprir a sua. Por isso Ele quer nos encontrar como? No mesmo lugar. Porque hoje é o dia de cumprir a promessa, e Ele te procura onde você está. Entende isso? Ele fez a promessa, é Ele que decide o dia de entregar essa promessa. E aí nós passamos no teste. Passamos por um teste de
tempo, de paciência, de situações adversas, tempestades, muitas vezes decepções, choros, angústia. E o inimigo às vezes luta contra você, luta contra mim, para fazer você esquecer daquilo que Deus falou contigo. Porque Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Amém. O 2. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Aleluia. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um. Todos receberam a porção, todos receberam a promessa, todos foram abençoados. E o 4 diz: todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. As promessas de Deus irão se cumprir na nossa vida. O que Deus prometeu, fará. Não porque nós merecemos, porque somos bonzinhos, mas porque Ele cumpre a sua promessa. Ele é fiel. E se você tem promessa de Deus, as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida. Mas porém, nós temos que entender uma coisa. Ele fala para eles que para a promessa dele acontecer, se cumprir na vida deles, eles não podem se ausentar de Jerusalém. Porque se você se ausentar, você perde a promessa. Se você desanimar, você perde a promessa. Se você der ouvido a outras pessoas, eles fazem você perder a promessa. Eles roubam a sua semente. Eles impedem você de florescer, de dar frutos, de conquistar. Por isso você tem que ter uma certeza: eu aguardo a promessa de Deus como que se fosse hoje essa promessa que foi feita. Eu aguardo ela hoje como que essa promessa tinha sido feita no dia de hoje. E de repente já tem 6 meses, já tem 1 ano, mas você aguarda como que se fosse hoje essa promessa. No nome de Jesus. Porque a situação, a ocasião, a tendência é fazer a gente reagir. E nós podemos reagir errado. Vou desistir, não aguento mais isso. Cadê aí a promessa? Fica firme. Não se ausente de Jerusalém, para que vocês recebam a promessa do Pai. Aquilo que Deus prometeu. A Bíblia diz que vai haver diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Eu quero saber se você tem perseverança e paciência para receber isso, para que isso se cumpra na sua vida. Ah, mas hoje parece que eu sou a pior pessoa. Você confia na palavra de Deus? Você confia nas promessas de Deus? Então você tem que viver hoje. Eu sou a pessoa abençoada por Deus. A diferença de Deus já está sobre a minha vida. Sabe o que é difícil? Pedir é muito fácil, gente. Difícil é aguardar o milagre. Pedir a gente pede, as pessoas pedem. Mas eu quero saber quem tem paciência, quem tem perseverança, para poder manter firme, aguardando o que Deus prometeu. Deus é fiel. Deus muda o tempo, Deus muda as coisas para abençoar a sua vida. Aleluia. Sabe por que os discípulos não morreram em naufrágio?
Sabe por que Paulo não morreu em naufrágio? Porque tinha uma promessa. Porque a igreja tinha que começar em Atos dos Apóstolos. E tinha que começar com os discípulos de Jesus. E ela começou no dia de Pentecostes. Quando o mar estava alto e que os discípulos iriam morrer afogados, quem chegou lá? Jesus vem andando sobre as águas. Quem tem promessa, não morre. Jesus disse: mar, acalma-te. Vento, aquieta-te. E houve bonança. Amém. Você está vivo. Mas a coisa mais difícil é esperar, é aguardar o cumprimento da palavra de Deus na nossa vida. Perseverança, ser insistente, firmeza de decisão, ter certeza no seu coração que as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida. Mas quando nós saímos, ausentamos de Jerusalém, sabe o que acontece? Perdemos a promessa. Porque o que foi profetizado na sua vida vai acontecer. Nós temos uma aliança com Deus. Não importa se hoje você é pequeno, as promessas de Deus te fará grande. Porque em 1 Samuel capítulo 2 diz que Deus levanta o pobre do pó e do monturo ergue o necessitado. Porque Deus tem o poder para enriquecer o homem. O poder está nas mãos de Deus. Então é muito importante você permanecer e acreditar numa coisa: tudo que eu profetizei, tudo que profetizaram sobre a minha vida, e todas as promessas de Deus irão se cumprir na minha vida. Não pode haver desespero dentro de nós. Tem que haver convicção e certeza que o que Deus prometeu vai cumprir na sua vida. Deus é fiel. Mantém firme. Não se ausente. Não pare, não desista, não desanima. Mantém firme, mantém convicto a sua fé ligada a Deus, porque Deus tem o poder para realizar o seu milagre, tem o poder para cumprir a promessa na nossa vida, porque Ele é fiel. Será? Tem gente que pede, demora muito, ele diz assim: eu não acreditava mesmo que ia receber. Não existe nenhuma oração jogada fora. Toda oração será respondida. Não sou eu que decido o momento de ser respondido. Deus decide o momento de abençoar a nossa vida. Aonde entrou o vento do Espírito Santo? Na casa, no tabernáculo onde eles estavam. Foi atrás deles. Aleluia. Aleluia. Quando o povo saiu do Egito, Deus colocou uma nuvem sobre eles, para eles poderem caminhar durante o dia. Então eles caminhavam debaixo de uma sombra de uma nuvem. Deserto, 45 graus na cabeça, 45 graus nos pés, areia quente, e Deus mandou a nuvem. A nuvem parava, o povo parava. E de madrugada Deus colocou colunas de fogo para aquecer o povo. Então Deus cuidava deles de dia e de noite. Qual era a promessa, pessoal? Que Deus tinha feito para eles? Canaã é a terra prometida. Como atravessar 3 milhões de pessoas num deserto?
A nuvem começava a andar e Moisés gritava: temos que andar, a nuvem está andando. Você que está passando um deserto, você precisa de um guia. Porque o deserto existe. Mas quem está passando um deserto que tem um guia, esse deserto simplesmente vai ser uma escola para que você cresça, para que você conquiste as promessas de Deus na sua vida. Mas se você entrar no deserto afoito, se você entrar no deserto querendo resolver tudo, você sai debaixo da nuvem, vai morrer de sede. Se você sai afoito no deserto, correndo, querendo resolver as coisas, você morre de frio. Ao mesmo tempo que de dia é muito quente, a madrugada é muito gelada. Precisamos de um guia. Ninguém morreu naquela caminhada. Sabe por quê, gente? Porque Deus fez a promessa. Sabe aonde o povo começou a perder a promessa? Quando eles começaram a reclamar. Quando eles começaram a murmurar. Deus falou que esse povo iria morrer aonde? No deserto. Todos que duvidaram das promessas de Deus morreram no deserto. 40 dias, gente, de caminhada, eles chegavam na terra prometida. Porém, cada dia se transformou em um ano. E isso durou 40 anos. Quem tinha 20 anos, 60. Porém, a promessa seria conquistada em 40 dias. E começaram a reclamar e a lembrar do jiló, dos pepinos, das cebolas e das carnes cozidas que tinha onde? No Egito. Cuidado com o passado que te mantém seguro. Quer crescer? Quer ser alguém na vida? Quebra a ponte do seu passado. Olha para frente, supera os obstáculos. No nome do Senhor Jesus. Põe isso dentro do seu coração. Ande com pessoas melhor do que você. Ande com pessoas que têm sonhos e que têm o espírito de um vencedor. Põe isso dentro do seu coração. Foge de pessoas que vivem o passado. Antes eu era feliz. Amigo, nós estamos no ano 2012. Olha para frente. Há uma promessa de Deus sobre nós. Ninguém impede promessa de Deus se cumprir na sua vida. Ninguém impede você de ser um homem feliz e abençoado. Porém, pedir é fácil. Sabe o que é difícil? Esperar. Manter firme, convicto. Não importa o que esteja acontecendo, há uma promessa de Deus sobre a minha vida. E em nome de Jesus eu vou manter firme, porque Deus é fiel. Então presta atenção, se você está mantendo firme na promessa, mantém também a sua boca na promessa. Cuidado com o que você fala, com o que você diz. Não dá mais, vou largar tudo, vou desistir. Cuidado com isso, há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Deus é fiel para cumpri-la sobre a sua vida. Aleluia. E as promessas que eram para os pais, os filhos é que conquistaram. Eu pergunto, Deus anulou a promessa? Imagina você lembrar de uma coisa. Dia de Pentecostes, quantas pessoas receberam a promessa? 120 pessoas. Sabe quantas pessoas tinham? 500 pessoas. 320 pessoas, 380 pessoas. Não era para mim estar lá. Eu fazia parte daquela promessa. Eu perdi essa promessa. Porque não soube esperar. Ouviu os amigos, ouviu as pessoas erradas. Cuidado com o sentimento. O sentimento tem matado as pessoas.
Mantém firme. Põe isso dentro do seu coração. Sentimento faz você agir por sentimento. Mas é muito importante você pôr dentro do seu coração. Você está sentindo a dor na sua alma. Você está sentindo a dor lá dentro da sua alma. Mas você não pode esquecer que há uma promessa de Deus na sua vida. E você tem que manter firme, convicto de uma coisa. Pode até tentar, mas ninguém vai roubar o que Deus prometeu para mim. Por isso, sentimento é ruim. Davi foi proibido de construir o templo, mas Deus tinha uma promessa que quem iria construir o templo era Salomão. Se Davi tivesse um sentimento ruim, Davi infelizmente não iria terminar bem, com todo o sucesso que ele tinha sobre a sua vida. Mas quando Deus falou para ele, não, e Davi tinha a planta do templo pronta, Davi já tinha o dinheiro para construir o templo, ele tinha tudo preparado, até a data, e Deus falou para ele, você não vai fazer isso. Se Davi fosse olhar o sentimento, sabe o que ia acontecer? Davi ia dizer, eu vou fazer isso, porque eu preparei tudo. Mas não, Davi entendeu o que Deus estava falando com ele. Em nome de Jesus. O seu sentimento diz, desista, larga tudo. Deus não se importa com você. Mas você tem que olhar para aquilo que Deus te prometeu. Aleluia. A promessa foi aonde eles estavam. A promessa procurou eles. Encheu o templo, encheu o tabernáculo. Aleluia. O cenáculo encheu da glória de Deus. E eles foram cheios do Espírito Santo. Porque isso foi uma promessa de Deus. Quer milagre? Quer que a promessa se cumpra na sua vida? Mantém firme a sua fé. Quando você for abrir a sua boca, lembre, eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Vai dar certo. Deus é comigo. No nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus 13. Mateus capítulo 13. Versículo 3. A sua semente tem que germinar, a sua semente tem que produzir. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Deus é fiel. O que Deus prometeu, Ele cumprirá sobre a sua vida. Porém, nós temos que vigiar a semente que plantamos. Versículo 3 diz assim: falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Quando você fala assim, olha, eu vou ser alguém na vida, eu vou ser uma pessoa feliz nessa área, a minha casa vai ter paz. Você plantou uma semente. Porque a morte e a vida está no poder da língua. Se você profetiza coisa boa, você vai dar vida ao que está morto. Mas se você profetiza coisa ruim, você vai matar o que está morto ou vai matar o que está vivo. Porque a morte e a vida está no poder da língua. E aqui está dizendo que o semeador saiu a semear. E parte da sua semente caiu à beira do caminho. Quem veio lá e levou todas as sementes, viu os pássaros e comeu aquela semente. A semente tem que ser plantada.
ela tem o tempo para ela poder germinar e começar a brotar. Mas se ela for comida, tirada da terra antes disso, acabou, não vai nascer nada. Isso são pessoas, ou o próprio diabo, que Jesus fala em João 10:10, que veio roubar, matar e destruir. Fulano, você está pedindo isso, isso não é para você, está roubando a sua semente, porque eu planto o que eu quero colher, eu planto o que eu quero comer. Se eu quero comer maçã, eu planto maçã. Se eu quero comer tomate, eu planto tomate, alface. E aí vem alguém dizendo que eu estou plantando errado. Vem alguém dizendo que isso não é para mim, é porque querem matar a sua semente. Porque Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel para responder às nossas orações. Para Deus tudo é possível. Deus tem o poder para fazer o impossível na sua vida, porque Ele é Deus e Ele tem o poder para isso. Deus não está limitado a nada, pessoal. Deus não está limitado à doença, Deus não está limitado a acidente, Deus não está limitado à miséria, Deus não está limitado a nada. Deus pode todas as coisas. Deus não está limitado à matemática, Deus não está limitado a nada. Deus tem o poder sobre todas as coisas. Aleluia. Jesus pega 5 pães e 2 peixes. Os discípulos queriam roubar a semente. Um diz: tem aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O que é isso para tantos? Jesus disse: manda o povo assentar. 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Parte os pães, começa a distribuir para o povo. Quer milagre? Você planta o que quer, as pessoas lutam para que você não plante o que quer colher. Então, a semente que caiu à beira do caminho, quem veio lá? Tirou ela da terra. Como que ela vai produzir? Sabe como as pessoas querem você? Com a semente na mão. Ah, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser realizado, eu quero... Planta a semente da felicidade, ué. Planta a semente que vai realizar a sua vida. Está debaixo da promessa. Não deixa ninguém roubar a promessa de Deus. Não deixa ninguém tirar você da promessa. Não se ausenteis de Jerusalém. Fica. E aí vem os pássaros querendo roubar a semente da perseverança. Porque a melhor coisa é saber esperar. Porque pedir, a gente pede todo dia. Manter firme e convicto que Deus é conosco. E aí vem os pássaros para roubar a nossa semente. O que você quer colher é o que você está plantando todo dia. É o que você está regrando todo dia. Aleluia. Vai dar certo, Deus, o meu milagre. Você está estercando, você está profetizando, você está chorando, você está orando. Meu Deus, você está na igreja, está trabalhando, está falando com Ele. Olha a minha semente, eu plantei ela, meu Deus. Entende isso? E aí vem alguém, você está achando que isso é para você? Isso não é para você. Você está achando que você vai conseguir comprar, e você não vai comprar isso, você não precisa disso. Olha para a minha vida, eu consigo viver sem isso. Sabe o que é isso? É os pássaros tirando a sua semente da terra. Porque enquanto você ficar com a sua semente, aí eu tenho tudo para ser feliz. Ah, minha vida, né, podia ser assim. Não, planta a semente, minha vida agora vai ser assim. Agora eu vou ser feliz. Aleluia. Não é uma promessa de Deus a colheita? Sim, senhor, sim, senhora. O que planta na terra que não nasce, gente? Na escola ensinava a gente a pegar um feijãozinho, né? Colocar no algodão, colocar na caixinha de fósforo e aguardar. Aí a gente todo ansioso, esperando aquele negócio todo. De repente abriu um verdinho assim, rachava o feijão. Não, professora, o meu abriu. Deu tempo.
começou o quê? A germinar. Vai crescer, vai dar flor e logo vai dar frutos. São expectativas que uma plantação tem que gerar em nós de esperança, de milagres e de uma grande colheita. Sabia que ninguém é obrigado a plantar? Agora você sabia que aquilo que se planta, a terra é obrigada a produzir? Sabia disso não? Ninguém é obrigado a plantar nada. Paulo fala, aquilo que o homem semear, é o que ele vai colher. A lei da semeadura é real. O que se planta, colhe. Então entende uma coisa, o que você quer? Planta. O que as pessoas falam da sua plantação? Vê os pássaros. 5. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Tem que ter raiz. No nome de Jesus. Nós temos uma aliança. Essa aliança Jesus fez conosco. Ele não quebra a aliança. E através dessa aliança houve reconciliação entre nós e Deus. Nós temos que criar raízes com Deus. Nós temos que criar raízes de fé, de esperança, de certeza. Mas se a sua semente cair numa terra rasa, logo vai fazer o quê? Vai nascer, mas não vai ter uma raiz perfeita. Por que que essa semente caiu no meio de pedras e num terreno onde a terra é rasa, morreu? Porque não teve raiz. Olhe para mim, pessoal. Se a árvore tem raiz firme, pode soprar o vento que quiser. Aconteça o que acontecer, ela mantém firme, porque ela está o quê? Enraizada. Ela está firme. E ela vai produzir os frutos que ela foi plantada para produzir. Nós temos que ter raiz. Não é qualquer vento que acontecer, a gente já mudou de ideia, a gente já quer desistir, a gente quer largar tudo. Isso não é uma árvore enraizada. Enraiza a sua fé em Deus, sua perseverança, sua certeza. Não importa onde essa semente caiu, o que importa é que essa semente, essa segunda semente, ela tem que ter raiz. No nome de Jesus. Você não está aqui na segunda-feira, você não está aqui de repente na quarta, na sexta, no domingo você não está aqui de novo. Você está criando o quê? Uma raiz. Essa raiz vai te favorecer muito no futuro. Tem gente que às vezes fala assim, eu não vou muito, eu só vou 2 vezes na semana, eu só vou no domingo. Há uma diferença para o futuro. Viu? Porque a lei da semeadura é real. Se você planta, você vai colher. Porque Deus é fiel. Pode pôr isso no seu coração. E tudo que é profetizado está sobre a sua vida para acontecer sobre você. No nome de Jesus. Porque Deus é fiel. Crie uma raiz. Porque senão, o que plantamos vai morrer. Eu até orei, nasceu, mas depois tudo errado.
Olha onde você plantou a semente. Olha onde você está plantando a semente do milagre afetivo, a semente do milagre profissional, a semente do milagre financeiro, a semente do milagre da cura, da libertação do marido, da família, do seu pai, da sua mãe. Olha onde você está plantando a semente. Aqui morreu porque não tinha raiz. Terceira semente. Sete. Outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Fica olhando para a semente dos outros. E aprenda uma coisa aqui, ó. Se você olha para a semente dos outros, vai se transformar num espinho contra você. Aquilo todo dia vai te dar uma agulhada. Olha lá. Olha lá. Sabe como é que você vai ficar? Sufocado. Fulano nem teme a Deus, olha lá. Você plantou a semente no lugar errado. Isso vai sufocar você. E vai morrer o que você plantou. Não olha para a plantação dos outros. Está dizendo que essa semente foi plantada entre espinhos. E os espinhos a sufocaram. E ela morreu. Olha para a semente que você plantou. Não fica olhando para os lados. Porque senão você acorda todo dia já estagnado, quem sabe irritado, revoltado, porque pessoas que não temem a Deus estão crescendo, prosperando, colhendo frutos, e você não está. Você plantou a semente errada, no lugar errado. Quer ver outra coisa? Se José não tivesse contado o sonho para os irmãos, teria sido vendido para o Egito? Teria passado o que passou? Não. Ah, mas ele não seria governador do Egito? Quem falou que não? A promessa de Deus se cumpre onde a gente está. Ela vai atrás de você. Desde que nós ficamos na posição que Deus determinou para que nós ficássemos. Amém? Quando José conta o sonho, logo levanta quem? Os espinhos para sufocar aquela semente. Os irmãos têm inveja dele. E inveja de morte. Os irmãos querem matar José por causa do seu, só de contar o sonho, gente. Aí você fala, olha, eu vou comprar um carro assim, assim, assim. Estou conversando com um rapaz assim, assim. Estou conversando com uma moça assim, assim, assim. Note, eu te mandei um currículo para a tua empresa, uma pessoa está me indicando lá. Aí começam os espinhos a aparecerem. E começa a te sufocar. Muita gente, mas muita gente mesmo, sofreu muito em ter contado os seus sonhos para as pessoas erradas. E hoje tem gente que nem confia em pessoas certas por causa disso. Tem muito medo. Tem gente que conversa comigo e fala assim, não conta para ninguém não. Aí eu vou contar para quem? O pastor vai conversar com quem? Mas eu entendo isso, está tão traumatizado que não aguenta mais. Por favor, pastor. Uai, como é que eu vou contar trem que a pessoa confessa comigo? Não tem como, uai. Mas a pessoa está tão, né, calejada, sofrida, que a coisa acaba, né? É porque aquilo sufoca. Viu? Quantas coisas que eu falei aqui na igreja que nós sofremos para conquistar. Vocês não têm noção. Viu? Quando nós lançamos aqui o Dissolução, você lembra, Neide? Ninguém na cidade tinha um disque telefone, oração. Aí nós lançamos o disque Solução. Falei no domingo aqui. Na segunda-feira apareceu uma igreja aí na nossa frente. O trem foi rápido demais.
só que não foi para frente. Porque tem coisas que Deus dá para você, é diferente. Viu? Pode pôr em seu coração. Todo mundo quer que nasça um Pelé, nunca vai haver um Pelé. Pode haver alguém melhor do que ele. Alguém que vai chegar perto dele. Igual, não espera porque não vai ter. Viu? Não vai ter. Os nossos filhos serão melhores do que nós ou piores do que nós. Igual, não serão. E quando o pai, a sociedade exige que o filho seja igual ao pai, coitado, ele frustra. Ele é até um bom profissional, mas não consegue desenvolver a mesma coisa do pai. É um médico, e o filho estudou para medicina, formou. Aí todo mundo quer ver doutor Paulo no filho João. Não tem jeito. Sobrecarrega o menino sente o peso, porque o pai foi um sucesso na medicina, mas ele vai ser um fiasco. Quando todo mundo tirar o Paulo do filho João, aí o João cresce. Mas enquanto todo mundo tem a visão do João, que é Paulo, o João não vai crescer nunca. Você não precisa crescer na soma das pessoas, porque Deus já te ungiu, Deus já abençoou você. Nós seremos melhor ou pior, igual ninguém será. Lembra de Elias e Eliseu? Eliseu foi igual a Elias? Foi pior do que ele? Foi melhor. Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14. Porque Elias perguntou para ele: o que queres de mim? Ele diz: eu quero que você me dê porção dobrada do seu espírito. Eu quero porção dobrada de você, Elias. Então ele recebeu, ele foi melhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Você será melhor. Se você é uma pessoa cheia de dúvida, desanimado, você vai chegar, mas não será melhor. Mas se você é uma pessoa que acredita que você pode ser melhor, você será melhor. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Põe isso dentro do seu coração. Então não limita a sua vida. E nem deixe as pessoas limitar você, ou fazer comparação com você, com elas, ou com outras pessoas. Bate no peito e diz: eu sou fulano de tal. Eu terei aquilo que é meu. Eu vou conquistar aquilo que é meu sonho. Eu serei aquilo que eu sonho ser. Em nome de Jesus. Aleluia. Aí você será grande. Aí você será um vencedor. Mas essa semente que caiu entre os espinhos, ela foi sufocada. A gente planta o que a gente quer. É a mãe que plantou a libertação do filho do crack, dos vícios, das más companhias. E é tão engraçado, gente, que quanto mais você fala para a pessoa sair daquela coisa ruim, parece que dá força para ela continuar naquela coisa ruim. É os espinhos sufocando você. Você olha e diz: gente, não mudou nada ainda, não melhorou nada. É os espinhos sufocando a sua fé. Porque quem ora tem resposta. Quem tem fé tem milagre. Quem tem Deus tem tudo. E quem tem Deus, tudo é possível. É só uma questão de tempo e Deus entra na sua vida, muda a sua história, porque Ele é Deus e Ele tem o poder para isso. É a coisa mais difícil, alguém ter um encontro com Deus e Deus não mudar a história da vida dessa pessoa. Mantém firme. Não deixe os seus amigos, suas amigas, seus vizinhos. Não deixe o pastor, não deixe ninguém, o seu pai, sua mãe, seu patrão, matar os seus sonhos. Ah, fulano, você está orando? Olha, eu nem oro, olha a minha vida. Está tentando matar a sua semente que você plantou. Fica na fé, Deus. Guarda isso no coração. Entende? Guarda isso dentro de você. Mantém firme. Fica tranquilo. É já que você vai ver o que Deus vai fazer na minha vida.
São os espinhos querendo sufocar as nossas sementes. A gente planta o que quer e os espinhos quer matar. Porque espinhos serve para quê? Colocar ou fazer uma coroa e colocar na nossa cabeça. Porque quem não pode com você e nem ser o que você é, vão tentar de todo jeito impedir que você conquiste os seus sonhos. Vão colocar uma coroa de espinho na nossa cabeça. O que é isso que eles sabem fazer e mais nada. Qual o fruto de um espinho? Sufocar e matar. Mais nada. Plantei a minha semente. Então agora ela vai ter que germinar. Ela vai crescer entre os espinhos. Se você desanima, os espinhos ganharam a batalha. Matou a sua semente. Mas se você mantém firme, lembra? Não se ausenteis. Fica. Não se ausente de Jerusalém. Aleluia. Aleluia. Então por inveja, as pessoas vão tentar sufocar a sua semente. Eu planto o que eu quero colher. E o diabo, as pessoas lutam para matar aquilo que é o meu sonho, aquilo que eu quero colher. Para encerrar, a última semente, versículo 8. A outra caiu em boa. Pronto. Essa boa terra, sabe quem é? É Jesus. Tudo que vai nele produz. Vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Aquele que vier a mim de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Aleluia. Então tudo que nós plantamos nessa boa terra vai produzir. Aleluia. Jesus, muda a minha história. Vai produzir. Jesus, eu quero prosperar. Vai produzir. Jesus, salva a minha casa. Vai produzir. Jesus, abre as portas para mim de emprego. Vai produzir. Me dá sucesso profissional. Me faz feliz no amor. Isso vai produzir. Liberta a minha família. Liberta a minha casa. Isso vai produzir na sua vida. Aleluia. Porque ele diz assim no João 10:10. O ladrão veio roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então toda semente plantada em Jesus vai produzir em abundância. Aleluia. Seu milagre vai além, a sua plantação vai além, a sua colheita vai mais além ainda. Porque nele tudo produz. O que não produz nele, corta fora, joga fora. Tem Jesus aí? Tem semente para plantar hoje? Vai nascer e vai produzir. Produzir o quê? Vamos encerrar. 8. Outra caiu em boa terra e deu fruto, e uma semente produziu a 100, a outra a 60 e ainda a outra a 30 por 1. Aleluia. Que vai produzir? Vai. Nada em Jesus fica sem produção. Tudo nele produz. Uma vai produzir 100%. A outra vai produzir 60%. E a outra vai produzir 30 por 1. Que vai produzir, vai. A mínima produz quanto? 30. A média? 60. E a bruta? Topo. Lá no topo. Lá no topo. 100 por 1. Isso é o quê? O que nós plantamos.
Santo é o nome do Senhor. Deus é fiel. Então você terá colheita de 100 por 1, 100%. Você terá colheita de 60% e você terá colheita de 30%. Olha para o seu irmão, vê se ele está rindo, se ele está feliz com isso. Em Jesus ou na boa terra não há semente inativa, não há semente morta, não há semente mirrada. Porque se você já leu os evangelhos, você viu algumas passagens de Jesus, como quando ele chegou naquela figueira, e ele chegou lá, ela só tinha o quê? Folhas, ela não tinha fruto. O que ele diz? Morra. A figueira morreu. Por isso tudo nele dá fruto. Quem veio ontem à noite, acordou melhor hoje? Aí viu, amém? Acordaram melhor hoje? Eu não sei vocês, mas que eu acordei melhor hoje, eu acordei. Acordei, fui lá na grama na minha casa e disse assim: nó, meu Deus, o Senhor está aqui dentro de mim. O Senhor mora aqui dentro. Eu preciso resolver algumas coisas hoje, eu preciso que o Senhor vá na minha frente. O Senhor está aqui, como que esse homem pode ser derrotado se o Senhor está morando em mim? Oh Deus, obrigado Senhor. Nós somos templo, nós somos morada. Se Jesus não mora, outro vem morar. Não é isso? Sim ou não? Porque se a casa ficar vazia, aí ele vem e volta, traz mais 7. Ele está dentro de você. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Nós somos morada de Deus. Deus habita dentro de você. Como que você é um homem fracassado e derrotado? Eu sou o homem mais importante do mundo. Porque coisas que ninguém ia confiar a mim, Deus confiou a mim o seu Espírito Santo. E Ele não está longe de mim, porque Ele está dentro de mim. Aleluia. Você é um vencedor. Nós somos vencedores. A primeira vitória, nós já conquistamos ela, que é ser morada de Deus no nosso espírito. Como que você vai ser derrotado e fracassado? Comece a enxergar as coisas com uma certeza muito grande. Você vai dar a volta por cima. O melhor está por vir na sua vida. Mas a única coisa que eu vou pedir você, não esqueça que Ele está dentro de você. Não deixe Ele triste, mas deixe Ele feliz todo dia. Acorda, vai dormir agora, reconheça, o Senhor está aqui. Acorda amanhã, não esqueça, o Senhor está aqui. Eu quero continuar sendo sua morada. Que Deus te abençoe. Fique em pé, no nome de Jesus. Aleluia. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. As promessas de Deus irão se cumprir.